Boa noite, estamos aqui pela FBTF, com a graça de Deus, para mais uma resenha show de bola essa noite com Fael Júnior, treinador rodado, pessoa, figurinha carimbada, gente da melhor qualidade, que vai entrar aí, vai bater um papo com a gente, falar um pouco da carreira dele, falar um pouco do futebol, tá fera aí, ó. Já vou chamar ele aqui para resenha. Aí, ó. Isso aí, tô só aguardando o Fael entrar aí pra gente bater um papo. E aí, professor? Aí, tudo bem, grande Palmieri? Como é que você vai, meu amigo? Tudo Prazer bem? falar contigo. Prazer é meu, tá tudo bem? A minha internet tá boa, a sua tá legal aí? Assim, você entrou, deu, mas acho que é comum, assim, deu uma picotadinha aí, mas tá tudo bem, tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Fechou. Tá, Tá tá picotando dando, um tá dando pouquinho, mas mais. daqui a pouco melhora. Tá bom, vamos levando aí, vamos ver se para essa travada aí. Como é que você tá, professor? Você tá onde? Você tá falando de onde? Eu moro em São Caetano, né? São Caetano do Sul, já há um tempo, né? Depois que eu retornei do Japão, me residenciei aqui. A minha residência agora é aqui. Eu morei em Diadema há muito tempo, comecei em Diadema a minha trajetória no futebol, na terra do Denilson. Mas depois que eu voltei do Japão, aí vim pra cá e daqui não saí mais. Pois é, eu tô dando uma olhada aqui na tua, assim, no que eu encontrei seu na internet, né? Eu não gosto de ligar para a pessoa antes para saber nada, não. Eu gosto de. Eu dou uma fuçada e depois a gente vai conversando para descobrir junto, né? O que o colega fez, por onde passou, o que ele conseguiu construir. Aí eu tô aqui. Essa tua passagem no Japão não foi uma passagenzinha. Rapaz, o que você foi jogar bola lá e ficou por lá? Quantos anos você viveu lá? Eu vivi lá 15 anos, Palmieri, 15 anos. E é uma passagem, a minha foi interessante, né? Quando eu fui para o Japão em 91, o futebol japonês ainda não era o futebol profissional, né? A gente chamava lá de Nihon League, né? Era Nihon League. E eu fui numa aventura. Meu último clube aqui no Brasil, como profissional, foi o Glória de Vacaria, Campeonato Gaúcho. Meu Você jogava treinador de quê, Rafael? era. Desculpa. Você jogava de quê? Eu era da sua posição, goleiro. Sério mesmo? Caraca, mas é Goleiro, que tu é mais velho do que eu. Não é muito não, mas é um Pela aí. pouquinho. E você sabe que 5, 6 anos no futebol faz muita diferença para quem está terminando e para quem está começando, né? Porque a gente praticamente pode não se ver, né? Uma década, então é muito tempo ainda, mas vai lá, continua. Então, eu fui aqui no Brasil, eu fui um catador de lata, né? Vamos dizer assim, jogando futebol. Joguei em vários times do interior. Comecei no São Paulo, nas categorias de base de São Paulo, depois Corinthians, categorias de base também, sub-20, tá São Paulo, pelo São Paulo, em 83, se eu não me engano. 83, mais ou menos, 81, tá São Paulo em 81 pelo São Paulo, e em 83 pelo Corinthians, né? Mas sempre um bom reserva, né? Depois comecei a rodar em futebol do interior de São Paulo. Meu primeiro clube profissional foi o Saad, o extinto Saad, pra você ter uma ideia. Depois de rodar tanto aqui, em 91 eu estava jogando no Vila Nova de Goiás. No Vila Nova eu fui para o Glória de Vacaria. Aí estava cansado dessas rodadas, tudo. Houve um convite para ir para o Japão, mas não para jogar numa equipe profissional. Aí me explicaram como que era. Era uma equipe semi-profissional, onde você teria que trabalhar e jogar. Pô, cara, encarei o desafio, fui pro Japão, como trabalhando em empresa, trabalhava das 8 às 5 no serviço burocrático, dentro da empresa, e depois das 5 treinava à noite, e não era só eu não, todos os atletas semi-profissionais da equipe também trabalhavam e treinavam à noite e jogavam no final de semana. E assim foi durante uns 3, 4 anos, eu levei até decidir parar, comecei como treinador e goleiro, depois treinador. Peguei várias categorias de base do Japão, entre colégios, universidades, e o meu último clube lá foi em 2005, o Albirex Niigata, né? O Albirex Niigata, antes de retornar ao Brasil em 2006. Onde você viveu lá no Japão, as cidades lá? Você sempre ficou no mesmo lugar ou você saiu, foi para vários Não, faz lugares? muito. Eu fiquei em uma universidade só, trabalhando como treinador mesmo, não, em uma universidade, porque no Japão, deixa eu explicar, né? No Japão, as categorias de base dessa época era os colégios ou universidades, não tinha as categorias de base em clubes profissionais lá, os semi-profissionais.
A J-League lá começou em 93 ou 94, se eu não me engano, né? E aí depois que foram estruturando as equipes profissionais, que teve a J-League, né? Aí foi criada a J-League, aí foram estruturando as equipes. Enquanto isso, quem fornecia jogadores para essas equipes profissionais eram os colégios e universidades. E uma equipe só, eu fiquei 8 anos. 8 anos trabalhando numa equipe. Então eu trabalhei perto de Tóquio, né? Gunma-ken, Nagasaki, Ishikawa-ken. Ishikawa, inclusive, foi a terra do Honda, né? Onde o Honda começou. E começou comigo também, inclusive, né? Começou comigo num colégio lá chamado Seiryu Gakuen, né? Seiryu High School. O Honda foi meu jogador durante 3 anos, né? Hoje jogador do Botafogo. Deixa eu entender uma coisa. Vou voltar um pouquinho ainda. Você jogava aqui no Brasil. Como é que surgiu essa oportunidade de você ir? Porque, veja bem, a época que você foi para lá, a gente sempre exportou goleiro. Isso é fato. Mas isso, nas últimas décadas aqui, mais recentes, tornou-se algo mais corriqueiro. Não era comum a gente... Em que ano que você foi para lá que você falou? Em 91. Em 91. A minha história no Japão é uma história, né, que a minha filha é jornalista, ela, inclusive, queria até escrever sobre isso. Eu fui para o Japão como Dekaseki. Eu jogava aqui como profissional, né, atleta profissional, e a minha esposa, na época, a mãe das minhas filhas, né, na época, era descendente de japonês. Ela é descendente de japonês. E não tinha esse negócio de empresário para ir levar jogador para lá, não tinha muito isso. Quem abriu isso lá foi o Zico, né? O Zico chegou lá em 90, eu cheguei em 91. Inclusive eu conheci o Zico lá também, no Japão, nessa época, né? Eu vi uma foto sua aqui com ele, mas vai lá, pode falar. Então, nos conhecemos lá. E um amigo nosso, do nosso grupo da FBTF, um dos diretores, colaboradores do grupo da FBTF, foi um dos responsáveis por eu parar de jogar no Japão. O senhor Max Bocato. Né? O senhor, verdade. Ele pode contar essa história. Depois ele pode contar essa história. Eu fui no Japão. Ele era treinador de uma equipe Yokogawa Denki lá em Tóquio. E eu, nas aventuras que eu estava lá ainda, né, trabalhando e jogando numa equipe, eu queria parar daquilo e só jogar, né? Que era a minha função. Eu tinha 26 anos, mais ou menos. 25, 26 anos. E eu fui fazer um teste no time dele. Foi eu e mais alguns brasileiros, né, indicados por uns japoneses lá de Tóquio, né? Chegando lá, ele falou para mim, Faia, você é muito bom goleiro, mas entre contratar um goleiro e um atacante, eu prefiro um atacante. Depois que ele falou aquilo, eu parei. Aí eu falei, agora eu vou partir para uma outra área. E é meu amigo ele hoje. O Bocato parou contigo. O Bocato tá de brincadeira, hein? Depois daquilo, eu falei, parei de jogar. Aí eu comecei a estudar, estudei muito no Japão, estudei bastante, fiz vários estágios com treinadores estrangeiros, porque o Japão naquela época, Palmieri, importava muitos treinadores estrangeiros, principalmente brasileiros. Então tinha holandeses, brasileiros, alemães, foi o boom do futebol japonês. O que é a China hoje era o Japão naquela época. Então eu fiz estágio com holandeses, vi treinos, estagiei, fiquei semanas em clubes japoneses, né, observando, né, até ter a oportunidade como treinador no Japão. Então foi assim, a minha trajetória no Japão começou assim, né, o fim de carreira na Yokogawa Denki, que eu não esqueço mais, o time do Bocato. Caralho, deixa o Bocato comigo. Acabando aqui, já vou passar uma... Pô, Bocato, você tá de brincadeira, hein? Você quer, encerrar a carreira dos colegas aqui do Brasil, no Japão ainda, pô? Um grande amigo, é um grande amigo hoje. Deixa ele. É porque tinha, provavelmente, como ainda há, né, a questão dos estrangeiros, né? É isso, né? E aí, se contratasse um goleiro, perdia uma... Isso, era 3 estrangeiros por cada equipe, na equipe dele também era assim. E ele já tinha alguns estrangeiros, inclusive jogadores do São Paulo, que jogavam no São Paulo na época, né? Alguns meninos que estavam lá. Isso era normal lá. Tinha poucos goleiros lá. Um dos goleiros pioneiros no Japão, que é meu amigo, e está até hoje no Japão, é treinador de goleiro lá hoje. Voltou ao Brasil, foi ídolo de um time lá, de um time do Shimizu. Voltou ao Brasil e depois voltou como treinador de goleiro, o Sidmar. Sidmar está até hoje no Japão como treinador de goleiro. Né? O Sidmar, ele jogou aqui em São Paulo. Eu não sei se foi no Guarani. Jogou no Guarani, jogou no Piracicaba, jogou no Uberlândia. E ele fez toda a categoria de base também no São Paulo. No São Paulo também. Ele é mais novo que você? Ele é um ano mais velho que eu. Um ano mais velho. Ele é 62, eu sou 63.
Você de que Porque ano? eu me lembro dele. Dele eu me lembro, aqui em São Paulo. Né? A Sim, gente, quando eu vim para cá em 90, eu cruzei com ele aqui, mas realmente depois ele sumiu. Eu não vi mais demais. eu vou pro Japão. Mas então, eu aqui no Japão, no Brasil, eu rodei em equipes pequenas do interior de São Paulo, equipes menores, equipes de Bebedouro, Belo Clube, Vila Nova de Goiás, joguei em Fortaleza, no Ferroviário do Ceará, equipes Tá. pequenas aqui, né? Eu resolvi parar realmente, porque aqui a gente, naquela época principalmente, não tinha empresário, não tinha nada, a gente jogava em equipes pequenas para se manter apenas para comer, né? A Sim, minha vida sim. começou a melhorar realmente no Japão. No Japão. E lá você, quando o Bocato resolveu pregar o prego na tua carreira dentro do gol, você falou assim: eu vou sair do gol, mas vou continuar no futebol e continuar no Japão. É isso? Continuou lá fazendo outra função. Uma outra função desse clube que eu trabalhava, como eu disse, no Japão, e o Zico pode até comprovar isso depois, quando você fizer uma live com ele aí, né, que vai ser um grande papo, com Pô, certeza. imagina, né? E ele, numa declaração que eu vi, né, que ele falou que a paixão dele de voltar a jogar futebol foi lá no Japão, a paixão de voltar a jogar. Porque realmente era o futebol raiz, era treino em terrão, cara. Profissionais treinavam em campo de terra, campos duros. Era diferente. Ele começou a jogar na Sumitomo, não era nem o Kashima Antlers na época, né? Então ele foi um dos pioneiros, ele que abriu realmente as portas, que o boom do futebol japonês se deve muito ao seu Arthur Antunes Coimbra, o Zico, que é como eles chamam no Japão de Kami-sama. Kami-sama no Japão é Deus. Ele é o Deus do futebol no Japão. Se deve Olha, muito a ele. você vê, né? Eu sou obrigado a abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Eu sou obrigado, eu não quero, eu fujo de polêmica, eu não quero essas coisas mais na minha vida. O goleiro é doido, tá explicado, Fael, por que você não bate bem também? É tudo doido. Conheci com o Júlio Sérgio, gente da melhor qualidade. Ele é calmão assim, né? O Júlio é quietão, né? Eu batendo papo. Eu não cutuquei ele, não. Mas eu sei dos negócios dele aí, que ele é meio xaropão. Ele vai normal até um ponto. Depois, se ferver o motor, meu amigo, vai sair água para tudo fervendo, para tudo quanto é lado. Deixa eu dar um parênteses aí no Júlio Sérgio, que eu acho que a última partida dele no profissional, encerrou a carreira, foi contra mim. Eu estava no Rio Claro, joguei contra o Comercial na Série A1, vencemos o jogo em Ribeirão Preto do Comercial. Eu acho que ali, o Toninho Cestilha é o treinador, eu acho que ali, depois pode comprovar, acho que foi a última partida dele com o profissional. Ele falou, vou encerrar. Acho que encerrou naquela partida, contra o Rio Claro. Ele confessou para mim aqui no bate-papo que ele já estava meio moído, já o corpo já. Você sabe como é que é, né? Começa. Você tem dificuldade para. Ele disse que tinha um problema na cintura, e isso já vinha com uma certa frequência, e ele estava com muita dificuldade para superar isso. Mas eu vou voltar a essa questão do Zico fazer o que fez lá no Japão, porque você está dizendo o seguinte: pelo que eu entendi, o Zico chegou lá, ele não foi só um jogador. Ele foi um cara que o futebol japonês passou para uma outra fase. Então, futebol antes do Zico no Japão, futebol depois do Zico, é isso? Isso mesmo. E ele levou para lá todo o conhecimento dele, toda a experiência dele, para transformar o futebol no Japão, é isso? Pode falar, fica à vontade. Então, o Zico, eu presenciei muita história dele lá, né? Dentro do vestiário, ele como atleta, a cobrança naquela época, que os japoneses naquela época não tinha tanta vibração. Hoje tem, viu? Não tinha tanto comprometimento, vamos dizer assim, comprometimento. E o time do Zico, ele era praticamente um jogador em final de carreira. Ele encerrou a carreira no Brasil e foi jogar no Japão. Então, praticamente, ele era o treinador, né? Ele era o treinador e jogador. Então ele fez história no Sumitomo e depois no Kashima Antlers. Até hoje, se eu não me engano, ele é diretor, né, executivo do Kashima, né? Ele que indica o treinador, ele que indicou Antônio Carlos, jogadores, enfim. Então ele tem uma história lá dentro, maravilhosa. E eu vi essa história de cobrança no vestiário por vitória, né? Que os jogadores eram muito passivos, muito omissos, né? Nessa época. Inclusive tem um vídeo na internet naquela época que circulou lá, ele fazendo essa cobrança dentro do vestiário. Eu tenho histórias com o Zico maravilhosas, né? Que lá no Japão, eu era treinador já do Albirex, né? Em 2005. Ele me ligou.
Inclusive, eu gravei até o número, ficou gravado até hoje, não paguei. Eu sou velho. Quem não é fã do Zico, né, velho? Quem não é fã, ele me ligou. Todo mundo que tem juízo é. Ele já treinador da seleção japonesa, já era treinador da seleção japonesa, me ligou para fazer um jogo treino com a minha equipe, né? O Albirex. Aí ele me ligou, pensei que era a trote, mas quem me ligou, me engano, quem me ligou foi o irmão dele, o Edu. O Edu me ligou, depois o Zico me ligou também. Marcamos do jogo o treino, né? Lá que ele ia para a Copa do Mundo, né? Na época da Copa do Mundo. Fizemos um jogo treino lá em Niigata, né? Na cidade. E depois, o irmão dele, cara, batia foto, né? Ele batia as fotos do treino, bateu foto minha com o Zico, bateu foto dos meus auxiliares, tudo. E ficou por isso mesmo. À noite, cara, eu tava com a minha esposa em casa, ele me liga. O Zico me liga. Fael, me manda seu e-mail, que não tinha WhatsApp, me manda seu e-mail que eu quero mandar as fotos pra você. Aí eu falei, Zico, é verdade mesmo? É você que tá me ligando pra mandar as fotos? Cara, para com isso, velho. Com humildade. Ele mandou as fotos pra mim. Depois do nosso jogo treino. Nem eu pedi, ele que mandou, ele que me ligou para mandar as fotos. Depois eu encontrei com ele de novo no Brasil. Cara, espetacular, né? Diferente, né? Espetacular. É diferente. Então, já que você falou de uma experiência com o Zico, eu vou falar uma também que eu tive com ele no Maracanã. Eu, garoto, subindo, profissional, Bangu e Flamengo no Maracanã. Eu estava no banco, eu era garoto. E o Gilmar, que jogou no Palmeiras, era o titular, ele machucou, e no intervalo ele ficou no vestiário, eu subi e fiz o segundo tempo. Meu amigo, assim, é que eu te falei, né? O goleiro é meio doido. Eu não tinha medo. Para mim estava tudo bem, aquilo era festa. Mas Maracanã, jogo com o Flamengo, já eram jogos que estavam definindo ali, que lá no Rio tem a Taça Guanabara, que é o primeiro turno, né? Depois o segundo, então já era o quadrangular da Taça Guanabara. Bangu tinha um time muito bom, Mauro Galvão, Marinho, Paulinho Criciúma, aquele Bangu da época de ouro, né? O Castor de Andrade. E eu, no segundo tempo, o Flamengo de Zico já maduro, né? Maduro, mas assim, Zico, Adílio, Andrade, esse timinho aí do Flamengo. Rael, quando a bola caía no pé dele, ele levantava a cabeça. Eu sou goleiro, caramba. A gente tinha visão privilegiada, então você via tudo. Sim. Rapaz, de repente o homem fazia assim, ó, metia uma bola na diagonal, você olhava, não acredito que ele viu esse cara aqui, eu tô de frente, eu não vi, pô. Como é que ele achou esse cara aqui desse jeito? Ele metia, a bola caía no pé dele, quando ele dominava, que ele dava aquele arranque dele, né? Ele dava aquele arranque dois, clareava o campo para ele, e ele metia, fazia jogadas que eu falo assim, eu não acredito que esse cara consegue fazer isso, que foi a primeira vez que eu enfrentei ele, foi nesse jogo, depois enfrentei mais algumas vezes, mas esse primeiro marcou demais, foi um jogo à noite, numa quarta-feira à noite, Maracanã cheio, Flamengo, a torcida gritando, Zico era o comandante daquele time, e eu vou voltar a falar do Zico o seguinte, eu não vou fugir desse tema não. Tá. Porque você está me dizendo que ele chegou no Japão com toda a soma de conhecimento dele, ele, vamos dizer assim, ele baixou, né? Ele saiu do nível dele, foi lá embaixo, para poder ensinar para as pessoas como é que se fazia futebol. Para fazer isso, o treinador, o profissional, tem que ter, primeiro, uma predisposição muito grande, porque ele é um cara ídolo, gênio, não precisaria se sujeitar àquilo. Ele podia chegar lá, jogar, ir para casa, botar o dinheiro dele no bolso e acabou. Ele foi lá com um propósito, com uma missão. É isso que a gente entende ouvindo você falar. E eu já ouvi outros relatos nesse sentido, né? Por que o futebol no Japão, antes do Zico, foi uma coisa, depois do Zico é outra? Eu estou dando a volta para chegar num ponto e vou pedir a sua opinião. Você vai ficar à vontade para falar também. Se não quiser falar também, a gente passa para frente e vamos embora. Aí o Zico, com todo esse conhecimento dele, ele tirou de onde? Tirou da carreira, das experiências. Né? Eu vou falar um pouco mais dessas suas experiências lá fora, tenho algumas perguntas para te fazer, e isso também está relacionado à figura do Fael. Por isso que eu vou falar do Zico, que é mais, vamos dizer, mais forte. Nós somos fã dele, né? Quem não é, né? Isso. Aí,
não tem faculdade que ensina o que ele sabe, o que ele aprendeu, o que ele viveu, o que ele passou, não é? A gente poderia ouvir aqui, por exemplo, o Jorginho, que é colega nosso, que foi campeão do mundo, para falar as experiências do Campeonato Mundial, mas eu gostaria muito de ouvir o Zico falando da Copa do Mundo que ele disputou, das dificuldades que ele teve, porque eu acredito, Fael, que eu vá aprender muito mais com as experiências, com as perdas que o Zico sofreu na carreira e com esse estigma que ele carregou de não ganhar uma Copa do Mundo, com todo o futebol que ele jogou, porque um gênio, um craque. Não vi igual ainda no Brasil, na posição dele fazer o que ele fazia. Não vi ainda. E por quê? Porque, pô, o cara, aí ele vai para o Japão com todo esse conhecimento e faz o que ele fez. Bom, essa semana a gente viu, você viu também, o presidente do 15 de Piracicaba dá uma declaração infeliz, né? Uma declaração, ele me manda o Pugliese embora. Desastrosa. Aí, vamos lá, mandou o Pugliese embora, o treinador, contrariando a torcida, ele vinha fazendo um trabalho bom, a gente não entende direito por que demitiu, mas até aí, se pagar o treinador direitinho, né, assumir as responsabilidades dele, fica aí o ônus só da falta de habilidade, da incompetência, ou sei lá, né, da burrice, vamos falar assim, da desinteligência, né, para não chamar ele de burro, e mandar um treinador que, pô, a torcida queria que ficasse e ele resolveu mandar embora. Tudo bem. Aí ele me dá uma declaração dizendo que o treinador não serve para nada e quem ganha o jogo em campo são os atletas. Veja bem. A gente vive tentando provar que treinador não ganha sozinho. Nós, treinadores, né, eu sei, porque treinador tem essa consciência. Treinador sabe que não ganha jogo sozinho. Em todos os discursos, meu, seu, dos colegas, a gente pode estar falando aqui do Parreira até o Palmieri, o menorzinho. E você, quando vai falar com seus comandados, eu tenho certeza que todo mundo diz assim, olha, vamos lá, moçada, vocês são os que vão resolver. Mas está partindo do treinador falar isso, ele já deu o treinamento, ele já vendeu a ideia dele, ele já mostrou o caminho das pedras, ele já treinou, já ensaiou a jogar, deixou tudo preparadinho, tudo mastigado, e lá dentro o jogador vai entrar com o talento dele para fazer a diferença. E aí, você tem um desenho tático definido, olha, se acontecer isso, nós vamos fazer isso, se acontecer aquilo, nós vamos fazer aquilo. Esse é o papel do treinador, organizar o time, dar uma cara para o time. E nós temos colegas que fazem isso também, né? A gente, por exemplo, Mancini pega um time, você sabe que o Mancini está treinando aquele time, pela característica do time. Luxemburgo, olha o que ele fez no Vasco recentemente, está fazendo no Palmeiras, você vê que o time tem uma cara. Você fala, nossa, tem a mão do Fael ali, olha o que o Fael fez. Essa é a função do treinador. Dá um perfil, e ele vai e coloca isso desse jeito. E a FBTF soltou uma nota falando a respeito de quem é o presidente do 15. Onde o Palmeiras quer chegar com essa resenha toda? Eu quero chegar no seguinte fato. O presidente do 15 é um agrônomo. A profissão dele é agronomia. Ele tem lá, pós-graduado, em outras áreas correlatas, mas ele é agrônomo. Aí ele assume um clube para ser presidente. Aí ele dá uma declaração dessa. Eu não duvido nada, se amanhã depois ele estiver na beira do campo, dando treino. Isso é uma aberração pro futebol. É uma aberração, porque isso faz com que as pessoas acreditem realmente que o futebol é terra de ninguém. É uma terra devastada, onde qualquer um que chega e faz o que quer, a hora que quer, e fala o que quer, porque não dá nada, porque ninguém se posiciona. Então a FBTF se posicionou. Para minha surpresa, Fael, a gente recebeu uma mensagem de um colega treinador, inclusive que fez curso na CBF. Isso é outra questão, porque qualquer um, né, que chegue lá e pague, vai fazer o curso e vai ser treinador da CBF, reclamando que a FBTF, vamos dizer assim, o texto bateu em cima do fato do presidente ser agrônomo, não entender nada de futebol. Claro, porque aí que está a diferença. Por que o Zico fez a diferença lá no Japão? Porque a área de atuação do Zico é o futebol. Então o Zico chegou lá
e mostrou como é que se faz futebol. Vou te dar outro exemplo. Os advogados. Você se forma em direito, mas você tem que passar no exame da ordem. Em algum momento, alguém achou que para você poder advogar, você tinha que saber um pouco mais para fazer parte de um grupo seleto. Ok? Uhum. Beleza. Então, hoje, se você se formar em direito, você precisa fazer o exame da ordem para você poder advogar. Senão você é apenas bacharel. Beleza. Presidente de clube. Se o cara, com todo respeito a todas as profissões, a gente tem que falar até com medo, porque esse colega, ele é treinador e é agrônomo. Ele achou em algum momento que a gente estaria ofendendo os agrônomos. Não, pelo amor de Deus. Me entenda, ninguém está ofendendo profissão nenhuma. O que a gente quer dizer é que cada um tem que estar na sua. Cada um tem que fazer o seu trabalho. E em algum momento ali também eu não sabia mais se a gente estava digitando para conversar com o treinador ou com o agrônomo, porque ele era as duas coisas. E ele queria fazer a defesa dos dois. Mas não dá, porque na beira do campo você não é agrônomo, você é treinador. E quando você está lá no campo cultivando, você é o agrônomo. A gente precisa dividir as coisas, saber quem é o quê e vai fazer o quê. Então o futebol, ele virou um balaio, infelizmente, porque o papel aceita tudo. Não é só o fato de você ter o seu certificado, ou você estar habilitado, você tem que ter uma história. Olha a história do Zico. Zico viveu futebol, foi um jogador. Também não estou dizendo que para ser treinador tem que ser jogador. Nós temos a prova aí, por exemplo, Parreira. Mas pega a história do Parreira. Pega a história do Parreira. Parreira começou lá atrás. Foi buscar se capacitar, estava com as pessoas certas, nos lugares certos, e durante muitos anos foi se capacitando, né, com o aprendizado que ele foi adquirindo para chegar onde ele chegou. Então, Zico fez o que fez porque tinha embasamento, tinha conhecimento para fazer o que ele fez. Infelizmente, enquanto o futebol tiver a porta aberta para que pessoas que não são específicas para aquela determinada área, como é cobrado do treinador, você só pode atuar no mercado Série A, Série B, se você tiver certificação X, certificação Y, porque a FIFA diz que tem que ser, a Conmebol diz que tem que ser, a CBF diz que tem que ser. Legal? Aí agora, para você trabalhar como dirigente, para você atuar como presidente de um clube, você não precisa de absolutamente nenhum tipo de certificação, nenhum tipo de qualificação. E aí, o pior, Pael, é que você, treinador, você está lá na beira do campo sendo avaliado por quem? Pelos dirigentes, pelos presidentes e, desculpa, os agrônomos da vida. Então, presidente, para fechar essa fala minha aqui, presidente, quer ser presidente de clube? Quer ser presidente de clube? Faz o seguinte, vai lá, participa da eleição, respeita o estatuto também, que estatuto de clube é tudo uma bagunça, cada um tem o seu, cada um escreve uma coisa, faz o que quer. Então, aí o conselho aprova a conta da diretoria com ressalva. Eu nunca vi isso, uma aprova com ressalva. Bom, tem cada história bizarra de aprovações e o que os conselheiros permitem, né, que o clube seja administrado por uma gestão temerária, e o resultado está aí, ó. Olha os clubes aí devendo bilhões. Enfim, você quer ser presidente de clube? Pega alguém que conhece futebol, um Zico. Zico, toma conta aqui do futebol para mim que eu vou ouvir você, porque essa é a sua área. Então, desculpa, Fael, eu tomei a fala aqui, porque, veja bem, um presidente fala uma besteira dessa, com a conivência da lei, porque ele tem a lei do lado dele, fala porque pode, porque ele é presidente, e não dá absolutamente nada. O treinador sempre com aquele fardo e a responsabilidade do resultado nas costas dele, mas ninguém sabe o que acontece por trás do dia do jogo. Antes de você ir para a beira do campo e dirigir o time. Se os jogadores receberam, se eles se alimentaram bem, se eles se concentraram, se eles viajaram no dia do jogo, se a mulher em casa conseguiu comprar o remédio, a comida para a criança, se ele conseguiu pagar o aluguel dele, se ele conseguiu pagar o financiamento dele, se ele tem plano de saúde, se ele está tratando no clube, ele tem que pagar o tratamento dele. Você sabe que tudo isso que eu estou falando é uma realidade dos clubes onde você hoje está atuando. Na prateleira que você está servindo hoje,
É só bucha de balão. Poucos são os clubes que conseguem ter uma estrutura para que o treinador entre em campo e trabalhe, faça só futebol. Vou trabalhar, vou ser só treinador, esquece. Treinador de futebol que é só treinador não vai ser treinador nunca. Porque a maior escola que tem é esse dia a dia que você está vivendo hoje e a maioria dos colegas estão vivendo. Eu queria passar a palavra a você, pedir desculpa, porque roubei 10 minutos seu aí, fica à vontade, Fael. O é nosso. Não, Palmeiras, tudo que você falou aí, cara, é uma realidade que todos nós treinadores, o que o Tarcísio passou, todos nós treinadores, pode perguntar para qualquer um deles aí, já passou. Eu me lembro, como é o diretor também, é um dos diretores da FBTF, o Wagner Mancini, também passou isso no Grêmio, há uns anos atrás, né, quando ele foi dispensado do Grêmio. Teve outros casos, mais casos, e muitos, Oswaldo de Oliveira, Fael Júnior, várias interferências. Nós somos comandados realmente, comandados não, né? Os diretores, os executivos, os presidentes, são pessoas que não somos avaliados por desempenho e por trabalho, somos avaliados por resultado. E no caso do Tarcísio, se ele estiver na live, inclusive, no caso do Tarcísio, nem foi por desempenho, que o time do 15 estava muito bem colocado, classificado ali para entre os 8. Então foi uma decisão muito mais vaidosa, de vaidade, né, de um presidente que realmente é um agrônomo, sem desmerecer a qualidade de agrônomo, da profissão de agrônomo. Não. E acontece com o Tarcísio, acontece com o Palmieri, acontece com o Fael, acontece com todos os treinadores no Brasil, o país do desrespeito, né? É o país do desrespeito. Hoje eu postei até no grupo da FBTF, vendo o esporte aqui em casa, né, o Sport TV, um jornalista conhecido, falando que nós deveríamos ter vergonha de sair de casa, os treinadores deviam ter vergonha, brasileiro, de sair de casa, pelo trabalho que o Jorge Jesus fez aqui no Brasil. Postaram depois, não liga porque esses caras falam, mas é esses caras que faz a cabeça de dirigentes mal intencionados. É esses jornalistas que justamente levam esses presidentes, diretores, a ter uma imagem de treinadores brasileiros, certo? E endeusando alguns treinadores europeus, treinadores de fora, que eu também não tenho nada contra. Eu aprendi muito com o europeu no Japão, né? Mas a falta de respeito que tem a classe jornalística, principalmente no Brasil, estou dizendo um ou outro não, a classe jornalística, né, com o trabalho do treinador brasileiro é incrível. Não desmerecendo o trabalho europeu, mas nós brasileiros, treinadores brasileiros, fomos vitoriosos no Japão, fomos vitoriosos em países europeus, em Portugal. O Filipão foi o único treinador brasileiro que levou uma seleção portuguesa a ficar entre os 4 da Copa do Mundo. E agora vem um cara aqui, esqueceram do trabalho do Dorival Júnior no Santos, esqueceram do trabalho do Carpegiani no Flamengo, esqueceram do trabalho de vários treinadores, do Luxemburgo no Cruzeiro, com a Tríplice Coroa, no próprio Palmeiras. Então, teve trabalhos consistentes no Brasil, que um trabalho apenas no Brasil denigre toda a imagem do treinador. E isso faz com que os diretores, né? Só um parêntese. Então vamos lá. Vicente Feola, Aimoré Moreira, Zagallo, Parreira, Filipão, não fizeram nada, né? Não fizeram nada. Então essa imagem, muito se faz, muito pela imprensa, desculpa a imprensa, minha filha é jornalista, enfim, eu tenho muito respeito pela imprensa, tenho muito respeito, né? Só tive um problema, graças a Deus, na minha carreira toda, né? De 15 anos aqui no Brasil como treinador profissional, só tive um problema, mas muito vai-se pelo embalo, né, que se ouve, o que se fala, certo? Eles levam muito isso aí. O que nós estudamos, o que nós fizemos, o que nós se atualizamos, o que nós viajamos, o que nós fizemos cursos, isso não vale nada. Lá no Japão, Palmeiras, voltando ao Japão, lá já se estudava em 91, já era exigida licença para trabalhar no Japão em 91. E o brasileiro ficou muito acomodado nesse negócio, o brasileiro ficou muito acomodado, e onde você iria, não precisava licença. Enquanto isso, os europeus estudando, tirando UEFA licença, não sei o que lá, uma licença, CBR, um monte de licença aí os europeus fazendo, e o brasileiro acomodado se achando, né, que isso não vale. Um papel hoje vale. Hoje no Japão, por exemplo, o japonês, qualquer um que não tenha licença A ou licença Pro, não trabalha. Não trabalha. Na minha época lá, bastava ser ex-atleta profissional para trabalhar, né?
Inclusive um japonês um dia me perguntou, Fael, por que no Japão, no Brasil, não precisa de licença para trabalhar? Eu respondi para ele, em 91, isso não, basta você ser ex-atleta que você consegue ser treinador. Né? Não que isso vai fazer você ser melhor treinador, mas que é importante as licenças, e nós começamos tarde com isso, por isso que nós vemos hoje poucos brasileiros no Japão, nada de brasileiro na Europa, os argentinos, as licenças já são legalizadas há muito tempo, e a nossa começou agora. Nós ficamos para trás, nós temos o conhecimento, mas lá fora vale muito, posso estar errado o que eu estou dizendo aqui, mas vale muito o papel, o fato de você ter uma UEFA, uma outra licença estrangeira, da Argentina, que seja. Mas começamos tarde e estamos hoje pagando prejuízo. Você matou a charada aí. Há uma defasagem, né? Um passivo muito grande que o brasileiro deixou de cumprir, né? Esse processo. E realmente, aí hoje, por exemplo, você para passar pela C, B, A, Pro, você paga uma grana preta para o padrão brasileiro, é um dinheiro muito alto, você sabe disso. Leva tempo para você fazer todas as licenças. E o pior, você precisa de prazo e continuidade. Né? Você precisa estar no mercado, atuando num país enorme como o nosso, com poucas portas, né, de possibilidade. É um mercado que você está inserido, Fael, muito difícil. Como é que você vê isso? Você é um cara rodado, com muita experiência. O fato de você ter trabalhado lá fora te dá uma vantagem assim, mas muito grande em relação a outros colegas que não tiveram essa bagagem de jogar, de viver fora, de ver como eles fazem lá fora. Né? Chega a ser assim... Vou dar um exemplo para você entender, na língua do futebol. Você sabe aquele zagueiro que sobra jogando na zaga, mas se você botar ele de volante, não rola? Então, assim, por quê? Porque ele não é um volante, mas na zaga ele sobra. Às vezes você pega um volante, ele é limitadíssimo ali de volante, ele está no limite dele, mas você põe na zaga, ele sobra. Então, assim, você é um cara que você sobra conhecimento onde você está atuando hoje, no mercado que você atua. Você tem um perfil muito bom, você podia estar muito melhor qualificado. Eu sei que se dependesse de você só, você já estava lá na primeira prateleira. Eu estou querendo dizer o seguinte, o mercado não te absorveu ainda, considerando todo esse teu conhecimento. Como é que você lida com isso? Como é que você acorda todo dia com tesão para trabalhar e fala, caramba, eu preciso pôr isso em prática? Fala, me conta um pouco. Olha, eu sempre digo que oportunidades, né, são minas de ouro, né? Oportunidades são minas de ouro. Você tem que aproveitar. Eu tive meus momentos, graças a Deus, tive a minha chance de chegar na prateleira alta. Como eu fiquei esse tempo muito fora do país, e quando eu voltei para cá, quando eu voltei para o Brasil em 2006, sofri um pouco na adaptação do sistema que eu tinha uma maneira de trabalhar que eu não aceitava desde sempre, desde o começo, nenhuma interferência, mas interferência assim que era interferência eu era de pouco diálogo, realmente. Hoje eu mudei bastante, Eu vim com muito estudo, muito conhecimento, não quer dizer isso, mas tive a minha chance no primeiro clube que eu dirigi profissional no Santo André, um título, assumi em 2007 o Santo André na Série B do Brasileiro, né, um trabalho muito bem feito pelo Sérgio Soares, que na época estava lá, eu estava lá também como um auxiliar do clube. Quando ele saiu, eu assumi numa chance de quase 1%, o Palmeiras. Tinha 1% de chance de o time não cair para a Série C, né? Naquela época, o time do Santo André, em 2007. Em 2007, nós livramos o time do rebaixamento, faltando 5 partidas, né? Vencemos 4 partidas, perdemos uma e livramos o time do rebaixamento e manteve o time na Série B em 2008. Nesse período, fui mantido como treinador do Santo André, O time tinha sido rebaixado da Série A1 para a Série A2. Fomos campeões da Série A2. Subi o time novamente para a Série A1 em 2008. Fui mantido para a Série B do Campeonato Brasileiro. Comecei o Campeonato Brasileiro. E aonde começou a haver algumas interferências onde eu não aceitei aquilo. Eu estava num grande momento, numa grande equipe, numa equipe que era cotada
nós dentro cotávamos para subir novamente para a Série A do Brasileiro, em 2008. Foi quando eu tive um problema com alguns diretores dentro da equipe e resolvi sair. Essa mesma equipe, o Sérgio Soares, que hoje é meu amigo, fizemos curso junto da CBF, inclusive, ele assumiu a equipe na 4ª rodada, onde eu deixei, no Campeonato Brasileiro, e subiu a equipe para a Série A. E eu fui para o Ituano, na época dirigido pela Trafic, jogar a Série C. Então foram escolhas. E ali você vê que se você tivesse um pouco mais, vamos dizer, fosse um pouco mais político, um pouco mais, né, flexível, tampar um pouco mais os ouvidos e ouvir mais, eu começando a minha carreira, eu poderia ali, né, ter um acesso para uma Série A, avançar um pouco mais na minha carreira, e aonde depois daquilo ali eu dei uma rodada, Ituano, Ubra, Brasil de Pelotas, Série C, Série B, Série C, Série B, né? Mas não me arrependo de nada. Aprendi muito. Hoje estou muito mais experiente, mais maduro, não experiente, mais maduro nas decisões, nas conversas, nos diálogos com a diretoria, com a própria imprensa, né? Isso nos ensina muito. Quer dizer, as topadas e as cutucadas na vida, né, nos ensina bastante. Então não me arrependo, aprendi bastante. Hoje estou feliz no trabalho que eu estou fazendo hoje aí no comercial de Ribeirão Preto. Estou feliz. Uma equipe de camisa, uma equipe com a torcida, né, fanática, uma torcida enorme. Você de Ribeirão Preto, você sabe como que é isso aí. É uma equipe, é um clube onde não merece estar na divisão que está. Nós estamos fazendo de tudo para ajudar a equipe do comercial a atingir uma liga, uma divisão melhor do que é hoje, né? Que não é uma Série A3. Eles merecem estar hoje numa Série A1 ou até em qualquer divisão do Campeonato Brasileiro. Como é que está a programação de vocês aqui em Ribeirão Preto, no comercial? Com tudo isso aí, Covid e tal. Com essa pandemia toda aí, o governo está priorizando a Série A1, né, que vai começar amanhã, né, quarta-feira, depois a Série A2, e aí, consequentemente, a Série A3 deve começar em setembro, justamente jogando junto com a Copa Paulista, né? Copa Paulista. Recentemente eu tive até uma sondagem, uma proposta para sair do comercial, resolvi ficar para um clube de Série D, inclusive, né, Série D, com um calendário, mas eu resolvi encarar o projeto aí de levar a equipe, batalhar, lutar junto com a comissão técnica e jogadores para levar a equipe à Série A2. Essa é a minha programação. Você está feliz aqui no comercial? Assim, cara, o feliz é o feliz que eu digo, cara. Você trabalhando, te dando todas as condições de trabalho, né? Te dando, não havendo interferências. Interferência que eu digo, cara, é imposições. O que eu não gosto de imposições. Você conversar, você trocar ideia com a diretoria, trocar ideia com a imprensa, e com o torcedor até que seja, né? É normal. Agora, quando você interfere no comercial, estou me dando toda a liberdade de trabalhar. Tive liberdade também em outros clubes para trabalhar. Outros clubes a gente sai por resultado, outros clubes a gente sai por interferências, né? No caso do Tarcísio. Mas eu estou feliz com a minha carreira no Brasil, não tenho nada a reclamar, não. As topadas que eu dei aí foi só para aprender, não para prejudicar. Eu sempre digo que nós somos o resultado, né, da soma dos nossos aprendizados, né? Você ainda pensa em, não sei se voltar ao Japão ou trabalhar fora do Brasil, Fael? Tem isso na mente? Então, eu tinha uma proposta o ano retrasado para voltar ao Japão e o que pegou foi a licença. É o que eu digo, não é o papel que te ensina, não é você entrar na sala de aula que vai se transformar em treinador. Não é nada disso. Né? A experiência dentro de campo, a experiência de vestiário, de faculdade, tudo. Você pode ser que quem nunca jogou, e nós temos muitos, e é um grande treinador, são grandes campeões. Né? O próprio Parreira, né? O próprio Parreira é um exemplo disso aí. E o que vale lá fora hoje, cara, sempre vão pedir para mim, você tem a licença Pro? Ainda não. Há 2 anos atrás eu não tinha licença Pro. E por isso eu não fui para o Japão. Então, o que vale hoje lá fora, para qualquer lugar, é a nossa licença ser legalizada, que vai abrir portas também para outros treinadores. E o que também vale muito é você ganhar, né? Não adianta você ter o diploma e você não vencer. Você tem que fazer sempre bons trabalhos. Né? O treinador, infelizmente, vive de resultado. O que eu penso assim é que o acesso a essas certificações devia ser maior. E o mercado é que deveria definir quem vai ser contratado ou não. Então, vou dar um exemplo, 2 extremos. Quando se faz o curso e ele é seleto para um grupo de pessoas
de um poder econômico X, né, pode acontecer duas coisas. Eu posso deixar um cara que sabe muito futebol de fora do curso, porque ele não consegue pagar, e eu posso botar dentro do curso um cara que não sabe nada, fazendo o curso, mas ele consegue pagar. Então são coisas que eu acho que a CBF deveria tomar o cuidado. Eu sei que eles analisam o currículo, não é assim no chutão, mas na ponta desse processo aí acaba acontecendo isso. Se você não está certificado... Teve um colega aqui, inclusive, o Fael, eu vou tentar achar ele aqui. Peraí. Ele perguntou o seguinte: por que o curso, né, ó, é o Valdo Tavares, por que a licença Pro da CBF não é aceita na Europa? É aceita ou não é aceita? Não, ainda não. Pelo menos o curso que nós fizemos agora, a Pro, agora que nós terminamos a Pro ano passado, foi comentado isso aí, que estavam tentando, né, uma legalização na Europa, e quem poderia trabalhar na Europa são treinadores com a licença Pro, que estivesse trabalhando no mínimo 5 anos na Série A do brasileiro, aqui no Brasil, na Série A, em ligas maiores. Mas até hoje isso aí também não foi homologado, não foi legalizado, nós estamos esperando. Aí recebemos uma notícia aí, eu recebi um e-mail da CBF Academy, dizendo que nós temos que pagar mais uma taxa para legalizar a nossa licença na Conmebol. Mais que nós já pagamos, né? Mais que nós já investimos. Temos que pagar mais uma taxa para legalizar, não na Europa, em países sul-americanos. Então, quer dizer, são taxas, são gastos, eu acho que todos os treinadores aqui no Brasil são de Série A. Não, nós temos treinadores do nicho menor, como eu, como o Márcio Ribeiro, como outros treinadores aí, como o próprio Tuca Guimarães, né? São treinadores também que necessitam de uma licença, mas não tem esse poder aquisitivo, nem todos também têm esse poder aquisitivo de pagar uma enormidade de taxas e valores altíssimos, né? Para você poder trabalhar. Então eu acho um absurdo, cara. Ainda na Europa, estamos esperando isso desde que eu comecei a licença. Desde que eu comecei a fazer licença A, nós estamos esperando uma legalização, tanto da Conmebol como também da Europa. Até agora não chegou nada, por enquanto. Aí é onde a gente estava conversando, né? Exige-se do treinador que ele chegue na beira do campo, que nem hoje também escreveram lá, né? Responderam para a FPTF. O treinador é responsável sim por tudo que acontece, ele é que monta o time, ele tem que resolver. Isso é um papo de ignorante, porque quem conhece futebol sabe que o treinador tem a parcela dele sim de responsabilidade, ele está ali para isso, ele nunca vai fugir disso, né? Ele quer. Aliás, o treinador, quando é bom, ele chama para ele a responsabilidade. Mas ele depende de uma série de fatores internos e externos para que ele consiga desempenhar bem a função dele. Toda a estrutura precisa funcionar. Não adianta você falar do Fael, que ele tenha todas as certificações, se o presidente dele é um agrônomo e acha que entende futebol, a ponto de dizer que ele pode jogar 11 camisas para cima e os jogadores vão pegar e já começa a confusão aí. Se você jogar 11 camisas para cima, a porrada vai comer embaixo, porque você tem 30 no elenco, só vão jogar 11. Eu quero ver ele administrar a cabeça desses 30. Então, Palmeiras, o desrespeito que teve com o Tarcísio no 15 foi o desrespeito que foi comentado também, né? Que teve no Olímpia, com o treinador lá do Olímpia, ser mandado embora no vestiário. Alexandre Ferreira. Isso aí que é de Ribeirão Preto, inclusive, né? Então, são desrespeitos assim que, bom, cara, enquanto não acabar, enquanto não tiver uma lei, ou também exigir uma licença, como você falou, uma licença para dirigentes também trabalharem, vai continuar isso aí, cara. Nós temos mandado por agrônomo, pelo dono da padaria, pelo ferramenteiro, né? É isso, cara. Vai ser, você contrata um profissional de futebol, você vai embora, você trabalha com agronomia. E que eles não se ofendam, porque a gente não tem nada contra o padeiro, o ferreiro, tudo bem. Só que é o seguinte, eu não posso ser avaliado por uma pessoa que sabe menos do que eu. No mínimo, ele tem que empatar comigo. No mínimo. Com certeza. Não é? Então, o treinador de futebol, não é que as pessoas também é um vitimismo, só todo mundo leva pro coração tudo, né? Mas tá ali, estão reclamando porque não quer ser cobrado. Não, o treinador quer ser cobrado sim. O treinador quer buscar resultado sim. Agora, o treinador
Ele quer que as coisas sejam feitas com transparência, com lisura, e que você não coloque no meu ombro o que não é para eu carregar. Coloque no meu ombro o que eu tiver que carregar, eu vou carregar sim. Mas por que... Mas aí, ô Palmeiras, só para não perder o fio, mas nós treinadores também temos que saber aonde vamos trabalhar. Eu hoje, cara, mesmo precisando trabalhar, mesmo quando tem uma proposta para trabalhar, eu procuro avaliar e ver quem são os dirigentes, qual foi a forma que o treinador saiu, o último treinador, qual foi a maneira, ligo para o treinador para saber se houve interferência ou não, mesmo precisando, cara. Mesmo precisando, se tiver mais informações, se as informações não forem do jeito que eu acho que eu devo aceitar para trabalhar, eu não vou. Se for para ir para um clube onde você sabe que vai ter interferência, para um clube onde você vai ter que bater de frente com dirigentes que não são do meio, eu prefiro não ir. Eu não vou para trabalhar num clube como esse aí, que trabalhou Alex Ferreira. Não vou. Não vou trabalhar num clube onde tem um presidente, e eu já trabalhei no 15, respeito o 15 de Piracicaba, respeito o dirigente, o diretor que está lá, que é muito amigo meu, Beto Souza, um diretor que é de futebol, mas eu não iria trabalhar num clube, né, onde um presidente mandou embora um treinador e fez uma declaração dessa. E dá uma declaração dessa onde não precisa treinador. É só jogar a camisa para cima que eles jogam. Pô, imagina o respeito que ele vai ter pelo treinador que está chegando. Que respeito que ele vai ter, né? Então eu prefiro não, cara. Eu prefiro esperar e analisar, olhar, conversa com o dirigente. E muita gente aqui em São Paulo, onde eu trabalhei muito aqui em São Paulo, em vários clubes do interior, sabe a maneira que eu trabalho? Sabe a maneira que eu me posiciono? Que eu me comporto da mesma maneira que eu também me ponho. Então, cara, eu não vou trabalhar num lugar onde um agrônomo vai na quarta e na sexta-feira para achar que vai ter coletivo, né? Que tem presidentes ainda que vão no estádio achando que o treinador tem que dar quarta e sexta, tem que dar coletivo. Então, se algum dirigente estiver na live e achar que vai achar isso de mim, não vai me contratar nunca. Eu não vou dar quarta e sexta coletivo. E o pior, ele quer que você dê coletivo e ponha os que ele quer, né? Ó, tem que ser fulano, Beltrano, Tetrano. Uhum. Maravilha. Pael, então é assim. infelizmente, essa live está no fim. Eu vou deixar você à vontade para agradecer aí Oswaldo Oliveira, Tuca Guimarães, Márcio Ribeiro. O clube já tem alguém novo no carro. Tem sim, viu, Oswaldo? Já contratou, não sei que Pisa o nome dele. É um colega. Evalito Pisa, que já trabalhou lá. Também. Aí. Então, fica à vontade para se despedir da galera aí, Fael. Cara, eu só tenho que agradecer, Palmeiras, o seu convite, que me surpreendeu realmente com tantas feras que você entrevistou aqui já, que você fez a live. Você é fera. Acompanhei a todas as lives aqui. Agradecer a oportunidade que você está dando, que a FBTF está dando aos treinadores, né? Do nível aqui menor que eu falo, né, de Série A2, Série A3, o caso do Márcio Ribeiro, você entrevistou aqui esses dias também o Tuca Guimarães, né? Então, o próprio Paulinho McLaren, que é um grande amigo, uma grande pessoa. Eu falando nessa classe aqui, agradecer a FBTF pelo espaço de falar um pouco do que nós vivemos também, que futebol não é só o glamour, futebol não é só os tops, futebol também tem os treinadores da Série A, Série B, como tem os jogadores, como também tem os treinadores. Então esse espaço que você tem proporcionado a esses treinadores, como eu, e a esses outros aí, é de grande valia de falar um pouco do nosso trabalho, de falar um pouco das nossas experiências, das nossas desavenças, dos nossos tropeços, das nossas truculências também aí. Um dia, quem sabe aí, trupicando aqui, trupicando ali, a gente consegue chegar, né? Consegue. Pael, você é um Highlander, parabéns pela tua carreira, pela tua história. É uma pena realmente, eu peço desculpa, eu acabei falando demais, mas não dá para ficar quieto passando por tudo isso. Quero dizer que em breve essa live sua aqui do Instagram estará no nosso canal no YouTube. Nós estamos subindo todos os vídeos do Instagram para o YouTube e Facebook. Legal. Então todo mundo vai poder assistir, vai poder compartilhar. Olha o Oswaldo aí, arigato. Cara, que você antes de encerrar, se tiver tempo, fiz um grande jogo contra o Oswaldo de Oliveira em 2014, eu pelo Rio Claro em Santos. Ele pode falar 3-3, o melhor jogo do Campeonato Paulista. Ele pode falar isso aí. Santos e Rio Claro, lá em Rio Claro, Santos 3, Rio Claro 3, o melhor jogo do campeonato. Grande abraço, Oswaldo. Parabéns.
Paulo Foiane, todo mundo que passou aí, Moacir Júnior, nosso parceiro também aí, fala muito da prateleira de cima, é isso aí. Tem que trabalhar, seguir acreditando. Que Deus te dê toda sorte de capacidade, Fael, né? Que você possa usar toda essa sua experiência aí, aqui no comercial de Ribeirão Preto, que vocês consigam acesso e realmente colocar o... Aí, quem é essa aí? Isso aqui é a Hanna, minha Border Collie, mas a nova membro da família. Valeu, Raninha, deixa, beijando, mano. Fael, fica com Deus, tá? O Fael Paz de Amor agora, Fael Paz de Amor. É isso aí. Obrigado, viu, cara? Fica com Deus, Valeu, viu? Deus, fica com Deus. Grande Satisfação abraço. conversar com você. Até a próxima. Tchau, Abraço, galera. Tchau. Valeu. Valeu, meu irmão. Te cuida, hein? Valeu.